Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Café dos Astros com Letícia Spear. Meu nome é Letícia, eu sou astróloga e taróloga e eu venho trazer hoje a continuidade dos nossos estudos do tarô. Como vocês podem acompanhar, eu estou tentando fazer uma sequência na medida do possível, que eu consigo organizar a minha agenda aqui para gravar com vocês. E eu quero trazer hoje, continuidade dos arcanos, que é o arcano número 2, a sacerdotisa ou a papisa, dependendo do tarô que você tiver aí na sua casa. Então bora lá, vamos estudar juntos. Espero trazer um estudo bem rico e maravilhoso para vocês estudarem e se aprofundarem, nos arquétipos, na psique, no inconsciente dessa jornada do herói. Então vamos lá, nós estamos no arcano número 2, que é lindo, se vocês observarem, é uma figura feminina. Eu gosto muito de conhecer outros tarôs porque cada desenhista, cada tarólogo, cada pessoa representa a sua sacerdotisa de uma forma, Acompanhe aí algumas figurinhas que falam, dessa linda e maravilhosa carta, Ela é muito bela. Normalmente ela tem traços femininos, traz símbolos femininos como flores, cristais. Normalmente são usadas cores mais suaves, trazem uma certa suavidade na carta. Eu particularmente, quando vejo essa carta, eu acho ela tão bonita assim que traz uma leveza, uma beleza, uma suavidade para o jogo. E normalmente num jogo de tarô ela realmente traz isso, Às vezes pode ter cartas até um pouco mais pesadas ali, mas quando ela aparece, ela traz sempre um toque de suavidade, leveza e beleza, Então, a sacerdotisa, gente, ela é prima e irmã, Seja lá como você quiser chamar, mas ela tá ali bem do ladinho do mago, que é o arcano número 1. Na verdade, ela é o princípio primordial feminino, assim como o mago é o princípio primordial masculino, Ela é o yin ali, fazendo essa polarização. E mais do que uma polarização, Como arcano número 2, ela tá ali realmente vindo para trazer um divisor de águas, O número 2, ele é a polaridade, dentro da numerologia, ele traz essa questão mesmo muito forte da polaridade, Então seria a jovem, o espírito jovem, mais feminino, e receptivo, É um princípio mais passivo, mais receptivo, porque assim, embora as mulheres, tanto quanto os homens, tenham atitudes e demonstrem, sejam firmes, sejam fortes com as suas vidas, dentro dos mitos, os arquétipos que formam o feminino, a estrutura feminina dentro da psique humana, vamos lembrar que nós não estamos falando de uma pessoa, estamos falando de um arquétipo da psique, de como que o feminino mora e habita em nós, dentro das nossas fantasias, no nosso self, dentro do nosso inconsciente também, as nossas camadas, Então, esse feminino, ele é sempre mais passivo, Ele se assemelha muito a um útero, ao órgão, reprodutor feminino. Então, ele tem essa questão de ser mais como uma tigela mesmo, ter esse formato. E aí, trazendo esse formato, também do princípio número 2, porque o número 1 na numerologia, ele é o princípio ativo, E o número 2 é o princípio passivo. E os dois são extremamente importantes, Porque a seta, ela precisa ser atirada para algum lugar, E normalmente esse lugar é o passivo, é o receptáculo, vamos dizer assim, Então, um depende do outro, um está intrinsecamente ligado ao outro e nenhum é melhor que o outro, Eu falo isso justamente para a gente quebrar esses tabus de machismo, que a gente vivenciou por séculos aí num patriarcalismo que colocou o macho, as questões masculinas num patamar muito elevado, E isso está totalmente errado, porque um não é melhor que o outro, cada um tem suas características que se diferem entre si, mas que se complementam, são extremamente importantes. E vale a pena eu ressaltar, vou dizer mais uma vez aqui pra vocês, gente, pra vocês não ficarem bravos comigo, eu não tô falando de um gênero, Não é do gênero masculino e feminino, é do nosso princípio primordial. Então todas as pessoas têm dentro de si, conforme o Jung disse,
uma ânima e um ânimos, né? Que são nosso princípio primordial masculino e feminino. Está claro? Então vamos embora, vamos continuar estudando, porque é isso que importa, a gente conhecer e entender melhor as situações para a gente justamente se preservar, né, e ser pessoas mais íntegras na vida, né? De uma forma que quando o machismo ou situações que ferem até o próprio masculino também aparecerem, né? Porque a agressividade ela pode se manifestar de várias formas, a gente conseguir entender isso e se isentar, né? Não se sentir tão ofendido. Mas vamos lá. Só para vocês conhecerem um pouquinho da história da carta, né? Existe, né, dentro do jogo do tarô, o Papa, né? E aí alguém quis criar a papisa, né? O Crowley, né, e alguns tarólogos mais jovens, né, mais modernos, eles reformularam, em vez de colocar a figura sacerdotal, espiritual, né, dentro de uma concepção religiosa, né, que seria o Papa, né, institucionalizado, né, gente, porque a gente sabe que é a Igreja Católica aí, né, que está sendo simbolizada em muitos tarôs. Mas a papisa surgiu porque tinha o Papa, né, e no período do Iluminismo se quiseram criar figuras também femininas, né, e aí, mas quem que vai ser, né, se aqui já passando séculos e séculos só existe Papa? Colocaram uma historinha para dar nome à papisa, de uma papisa chamada Joana, do século IX. Tem algumas referências históricas que falam sobre ela, mas ninguém de fato sabe se ela realmente existiu ou se é uma história, né? De uma mulher, né, que ela se travestiu de homem, né? Ela se disfarçou para ela poder adentrar a Igreja Católica e ser Papa, né? E de fato, né, conta a história que ela conseguiu, ela realmente serviu, ela participou do sacerdócio e tal como Papa, só que teve um momento que ela foi descoberta, né? E aí a história meio que brinca com essa descoberta dela, que conta que ela estava lá numa missa, fazendo uma missa, né? E de repente as pessoas escutaram um choro de criança porque a papisa foi descoberta no momento que ela deu à luz, né? Eu acho essa história muito engraçada, assim, meio polêmica, né? Não sei se realmente é uma lenda, né? Se existiu mesmo a papisa Joana, mas o fato é que quando os arcanos maiores começaram a serem institucionalizados, né? Vamos categorizar isso aqui, porque na história tiveram vários tarôs, né? E várias cartas, né? Espalhadas pelo mundo inteiro. Inclusive essas cartas que a gente joga no baralho mesmo, dia a dia, né? Vulgar, comum, assim, são derivados do tarô. Mas assim, quando isso não era muito certo ainda, existiam vários tipos de cartas, começaram a se pensar nesses personagens femininos aí, que bom, que trouxeram a papisa. Em 1800, né, quando a França, né, pós-revolucionária, pós-industrial, né, ali começando com essas questões ali muito fortes na França de falar mais de um empoderamento feminino, né, agora a gente está falando aqui no século XXI no Brasil, mas na França isso já começou a ser debatido, trouxeram um pouquinho mais de força para esse personagem da papisa e fizeram um resgate da deusa Deméter, né? Ou Diana, depende, né? Ou Roma ou Grécia. Então, por quê? Trouxeram um pouquinho do resgate da Virgem, né? Então, a sacerdotisa, como ela parte de um princípio feminino que é muito primordial e muito jovem, né? Ela personifica a mulher virgem, tá? Mais pra frente a gente vai ver a mulher mãe, a mulher anciã nas outras cartas, mas inicialmente a gente está falando, né, desses pequenos passinhos aí do caminho do guerreiro. Então a gente vê essas questões da virgindade, né? Então, gente, né, assim, sem preconceitos nenhum, todo mundo sabe, né, homem e mulher pode ser virgem, mas a personificação da virgem está na carta número 2, né? E o que ela significa, né? A maioria dos tarôs traduzem ela de uma forma muito receptiva e feminina, né? O nosso inconsciente vivendo e vivenciando seus aspectos lunares, femininos, intuitivos, passivos, né? E aí, observando isso, né, tem uma certa flexibilidade, uma certa malemolência. Então, ela representa tudo que é mutável, a maleabilidade, né, a insegurança, o incerto, né, a dúvida e também a intuição, né, e tudo aquilo que não é racional, né.
É um princípio feminino mesmo, que a gente associa com essas questões muito da nebulosidade, dos mistérios, né? A gente pode até ver mesmo isso na vida real mesmo, no cinema, em algumas músicas, né? A gente escuta muito falar da mulher, né? Que ela é doce, ela é misteriosa, né? Ela tem malemolência, ela é suave. Então isso está muito presente, né? Na nossa cultura. Então essa carta número 2, ela traduz isso, ela expõe isso. Olha só, na carta, observa essa figurinha do Crowley, né? Veja como essa mulher, ela parece uma deusa, né? Essa sacerdotisa. Ela está muito conectada com o seu próprio divino. E essa conexão, ela acontece a partir do seu próprio corpo, né? É uma grandiosidade mesmo, é uma riqueza alcançar esse nível de consciência, porque quando a gente entende isso, né, em nós mesmos, nós nos tornamos nossos próprios sacerdotes e sacerdotisas, né? Ainda mais ligado com o poder feminino também, se torna muito belo, se torna muito plástico, muito estonteante, muito sensual também, mas é uma sensualidade que ela está preservada dentro do corpo, né? Ela não foi extravasada, não foi compartilhada ainda. Tem uma frase do Tao Te Ching que eu gosto muito, que traduz realmente a sacerdotisa. Eu vou ler para vocês. Quando o homem conhece o formoso, conhece também o não formoso. Quando conhece o bom, conhece também o que não é bom. Porque o pesado e o leve, o alto e o baixo, o silêncio e o som, o antes e o depois, o ser e o não ser, engendram-se um ao outro. Aí falando um pouquinho dos elementos dessa carta, né? Tem a lua, né? Tem os aspectos lunares, né? Porque ela ali, vocês perceberam, né? Ela está ali voltada para a lua, né? Tá fazendo um formato, inclusive, da lua, como se fosse uma barca, né? Uma meia lua ali. Faz menção à deusa Ísis, porque a deusa Ísis, ela tem essa posição em várias fontes, em várias representações artísticas. A deusa Ísis, ela tá fazendo esse sinal de receptividade, né? E assim, né, ela traduz flexibilidade, ela traduz a fertilidade, os ciclos, os elementos da água, os seres aquáticos e os animais noturnos, né? Porque a Ísis, né, quando ela é colocada, a Ísis sem véu, né? Na verdade, o seu véu seria as estrelas, né? A abóbada celeste, que é muito lindo, muito poético, né? Os encantos da Ísis, da deusa Ísis, e de todas as deusas virgens também, a Deméter, a Diana, várias deusas assim que se preservam mais. E também tem ligação com os animais noturnos, né? Por exemplo, a coruja, a urutau, né? Esses animais que trazem um pouquinho de mistério, que vivem à noite, né? Você vê quanta beleza que tem nessa carta, né? Ela, de uma certa forma, ela é até mágica, assim, chega a ser sedutora, né? Porque ela traduz o que é intraduzível, né? E ela convida a gente também para vivenciar o mistério, né? Se entregar à nossa intuição, né? Ela é uma carta que traz isso mesmo, e às vezes ela não consegue nem ser passada, né, num jogo de tarô em palavras, né? Às vezes a pessoa mesmo, o consulente, né, que está recebendo a sessão de tarô, ele mesmo já se conecta com a carta só de olhar, né? Ele já entende que aquilo demonstra passividade, demonstra intuição, demonstra sensibilidade. Então, pra gente, né, como que a gente pode entender esse mistério da sacerdotisa? Na verdade, ela é muito difícil, né? Ela é uma das cartas mais difíceis. Também tem a Princesa de Copas, que tem uma aproximação com elas são bem parecidas ali, são vizinhas, né? Porque ela é extremamente misteriosa, né? Se você observar, assim, tem até uma onda ali na frente dela, como se fosse um véu, né? Tem toda uma beleza, um encanto. E realmente isso quer trazer pra gente um convite, pra gente conhecer melhor nossa intuição, conhecer a nossa parte não racional, conhecer os nossos princípios mais intuitivos, a nossa ligação mais tátil, mais sensitiva com o nosso feminino, né? Com o nosso corpo, né? Uma parte mais sensorial, o nosso lado mais prazeroso, nosso contato prazeroso com o corpo. Também traz o convite para a gente se entregar, né? Entregar um pouco
de vez em quando, nosso tempo à intuição, né? Não sei se vocês já fizeram isso, mas vou te dar um convite para você conhecer um pouquinho melhor sua intuição, ter um pouco mais de aproximação com sua intuição. Experimente um dia, assim, você sair só com seus documentos, sei lá, R$10 na carteira, tá? Sem programação nenhuma, sem saber para onde você vai, só abre a porta da sua casa. Quando você abrir a porta da sua casa, deixe a intuição falar se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. E a partir daí comece a caminhar, né? Pode ser à noite para você se conectar com as estrelas, pode ser uma noite enluarada, pode ser perto da praia, você começa a caminhar perto da areia. E assim, se entregue ao convite sensorial, né? Porque a sacerdotisa, ela tem essa ligação. E aí você vai ver que como a maré, assim como a água é levada com a maré, com o fluxo das ondas, né? Esse vai e vem que é tão delicioso, perceba que o seu corpo ele vai começar a agir dessa forma. Não leve relógio, tá, gente? Não leva celular ou deixa o celular no modo avião. Tenta levar o mínimo de coisas possível, justamente para você esquecer onde você tá, até quem você é, tá? Se entrega mesmo e deixa-se levar. Essa é uma experiência tipicamente da sacerdotisa, ou papisa, né? Ela se entrega, ela vai, ela flui, ela extremamente flui. Faça isso um dia, né? Se você é uma pessoa muito racional, muito metódica, você tem que até fazer isso mais vezes, né? Se entregar de vez em quando à experiência. Então, assim, ela não é uma carta muito traduzível em palavras, porque essas experiências, essas sensações, elas vão ficar muito na memória, elas vão ficar sensoriais, elas vão fazer parte de uma sensação, de uma emoção. Então, você falar isso para uma pessoa, né, como ela vai vivenciar isso, é muito difícil, né, não é muito lógico, não é racional. Então, ela personifica, na verdade, ela é a personificação de uma atitude. E essa atitude geralmente se dá sem palavras, né? Ela é a sua própria intuição, através da sua pessoa, da sua forma de viver, da sua forma de experienciar, né? Ela não tem um destino, ela não tem um rumo, né? Ela é um pouquinho do mago, do louco, né? Porque a gente está ali bem nas primeiras cartas, eles estão ali experimentando, né? Absorvendo, conhecendo. Então não tem rumo, não tem destino, não tem propósito, não tem objetivo, né? Então ela traça realmente essa fase que nós temos que nos dá o direito de viver. Ela é adolescente, né? Traduzindo, ela é adolescente do tarô, ela é a jovem, né? Ela quer viver, quer ser feliz, quer sorrir, quer ver os pássaros, quer conhecer o mundo, quer entender, quer tocar, quer sentir, né? E é isso, a gente tem que se dar, né, o direito de vivenciar isso. Por que eu digo isso? Por que ela é importante? Porque todos nós temos sacerdotes, sacerdotisas dentro de si, e quando a gente se conecta com a sacerdotisa, com a papisa, né, a gente conhece o nosso próprio poder de sermos os nossos sacerdotes, então a gente acaba se tornando menos perdido. Quando a gente dá mais vazão à nossa intuição, né, a gente também dá mais confiança a nós mesmos, né? Nós aprendemos a nos ouvir, né? Naquele momento de dúvida, a gente acessa a sacerdotisa, né? A nossa própria sacerdotisa. Isso é importante porque quando a gente vai ficando adulto, a gente já tem ela confiante dentro da gente, a gente tem uma Isis dentro da gente, uma sacerdotisa, que ela é linda, ela é pura, maravilhosa, ela é plena, né? Embora a gente não se vista que nem sacerdotisa, não seja aí uma Isis, né, em questão de beleza estética por fora, mas por dentro a gente tem que ter essa conexão com a nossa sacerdotisa. Para mais para frente, quando a gente estiver em apuros, né, enquanto adultos, a gente sabe quem acessar. A gente não precisa ficar desesperado indo de galho em galho, de religião em religião, sei lá, de psicólogo em psicólogo, totalmente perdido, sem saber o que fazer, porque a gente tem uma sacerdotisa interior, a gente tem uma deusa interna que mora dentro de nós. E isso também para as mulheres é extremamente importante, porque nas religiões, né, patriarcais, né, que a gente vem conhecendo por aí, se fala muito do Deus, né, e não se fala nada da deusa, né. No máximo tem ali a Virgem Maria, né, que é a mãe, né, de Jesus Cristo, está em todo o respeito, mas se fala pouco do sagrado feminino. E é importante a gente dar poder, né, a esse sagrado também, não só nas mulheres, mas em homens, mas as mulheres hoje em dia estão mais feridas, né? Então é legal dar esse empoderamento para as mulheres.
Se você quiser ler um livro que fala muito da papisa, né, desse arquétipo da sacerdotisa, é um livro do Paulo Coelho que eu acho lindíssimo, é bem fininho, assim, você pode ler ele numa tarde, assim, se deliciar, tomando um cafezinho, que é As Margens do Rio Piedra, Eu Sentei e Chorei. Então, o que significa a papisa ou a sacerdotisa no jogo de tarô, né? A gente tá lá fazendo o nosso joguinho, papapá, apareceu, puf, a sacerdotisa linda, maravilhosa, né? O que ela significa? Primeiro, ela pode mostrar que a pessoa ela está vivenciando essa sacerdotisa, né? Eu tive um momento, gente, que eu fiquei bem perdida, assim, eu estudava enfermagem na época, né, na Faculdade Federal do Paraná, e eu me vi muito indecisa, porque eu não estava satisfeita com o curso, né? Digamos assim, diga-se de passagem, fui uma péssima aluna, assim. E eu comecei a ficar muito perdida, assim. Eu procurei minha mãe, procurei conselhos, amigos, procurei psicólogos, e cada um me dava uma resposta diferente, todo mundo queria me ajudar, né? E procurei meus próprios professores, cada um me dava uma resposta e eu ficava mais perdida ainda. E nessa época eu já tinha contato com o tarô, né? Eu lembro, foi o ano de 2012. E eu jogava, né, as cartas, o baralho pra mim, né? Jogando primeiro pra mim mesma, né? Querendo saber alguma coisa pra mim. E sempre aparecia a sacerdotisa, né? E aí eu falava, gente, né, a sacerdotisa, será que é uma mulher que eu vou conhecer? Alguém aí que vai me dar uma luz, né? E aí eu conversando e tal, eu tinha um amigo meu que tinha bastante experiência de tarô, né? E ele falava, gente, peraí, a sacerdotisa é você, né? Você tem que se conectar com essa sacerdotisa sua, interna. E eu não sabia, né? Eu não tinha uma sacerdotisa interna, na verdade eu tinha, mas eu não estava conseguindo escutar ela. Então eu comecei a fazer, né, esses exercícios que eu mencionei pra você, de sair, caminhar. Eu adorava fazer caminhadas à noite. Eu morava num bairro bem tranquilo, bem seguro, assim, que tinha muitas corujas. E eu ficava escutando o piar das corujas, às vezes sentava no meio fio, assim, ficava escutando elas. Assim, parecia uma louca no meio da rua, mas foi extremamente importante esse momento que eu caminhava à noite, admirava as estrelas, escutava o piar das corujas, porque eu estava me conectando com a minha sacerdotisa interna, né? Mais pra frente me ajudou muito a tomar minhas decisões, tomar minha direção e eu consegui ir adiante, né? Então, num jogo de tarô, ele vai mostrar essa necessidade, que a pessoa ela precisa vivenciar a sua sacerdotisa. Ela precisa se conectar, ela precisa ser a sua Ísis, ser a sua deusa, né? Ser a sua Deméter, a sua Diana. Ela precisa empoderar a sua sacerdotisa, né? Também pode acontecer da pessoa ter uma negação com essa sacerdotisa, né? Às vezes as cartas elas mostram, né, um caminho de negação, que a pessoa ela é muito lógica, muito centrada, muito firme, né? Mas é só a carcaça, porque lá por trás ela tá gritando assim, né? Gemendo ali, ela tá sofrendo e inclusive tá com vários problemas. O que significa isso? Que ela nega a sua própria sacerdotisa. Isso é bem comum, né? Principalmente em pessoas que tiveram uma educação muito púdica, muito tradicional, muito firme, né? Ah, você é uma criança, eu tô te criando para você ser um adulto firme, responsável, que cumpre seus deveres, suas obrigações. Então a pessoa ela cresce, amadurece muito rápido e acaba não dando abertura para essa receptividade, para essa adolescência que tem que ser fluida, né? Às vezes tem que ser até artística, mediúnica. A gente tem que colocar esse lado para fora, faz parte, né, da nossa integração enquanto ser humano, ter contato com a nossa sacerdotisa, de homens e mulheres, né? Então é comum, muito comum, homens, né, vir com essa sacerdotisa negada, essa sacerdotisa fragilizada, querendo se manifestar, querendo sair, e às vezes esses homens procuram, né, em outras mulheres, né? Às vezes em mulheres mais jovens, se relacionando com mulheres mais jovens, né? Às vezes querendo voltar para a adolescência, né? Na verdade, gente, a gente não precisa pular fases, né? Mas se acontecer a gente pular por algum motivo, a gente pode entrar em contato com a nossa sacerdotisa, né, com a nossa jovem interna de uma forma saudável, né? Como eu falei, fazendo caminhadas, às vezes fazendo uma obra de arte, se conectando com cores,
se conectando com água, né? Fazendo caminhadas perto da areia, indo para a praia, né? Tendo mais contato com o elemento água, observar um pouco mais as estrelas, né? Ter um momento mais de abstração. Isso é bem saudável, né? Ninguém vai achar você doido, né? É muito normal e a gente precisa disso, na verdade. Às vezes a gente precisa mesmo catar a conchinha no mar e esquecer celular em casa, né? Se dar esses momentos, porque assim a gente fica mais saudável e mais feliz, né? Então, o lado positivo, né, dessa papisa, dessa sacerdotisa, é o interesse pelo espiritual, né, pelo todo, pelo cosmos, pelo universo, pelas galáxias, né? Às vezes as pessoas até começam a ter mais interesse pela astrologia também, por tarô, né? Um lado muito positivo dela é quando a gente dá acesso, dá margem para essa sacerdotisa e a gente se torna mais consciente das nossas emoções, da nossa intuição, do nosso prazer corporal, né? Não sente medo, não sente vergonha de se tocar, de sentir prazer, de se dar um banho gostoso, tomar um banho de ervas, de rosas, e assim, sabe, ser receptivo à vida também, gostar, né, de se conectar com a natureza, escutar o barulho dos pássaros, né, ver as estrelas. Isso tudo é muito positivo, né? E o lado negativo, né, gente, como tudo nessa vida, tem o seu lado de luzes e sombras, né? Uma pessoa que está muito fixada nessa fase, né? Porque é fase, né? É um momento que a gente tem que vivenciar e depois ir adiante. O que acontece? Às vezes essa receptividade toda, né? A pessoa pode ficar tão aberta a tudo e a todos que ela acaba perdendo o seu próprio centro, né? Então acaba sendo tão receptivo, tão aberto, a lua, a estrela, a beleza e não sei o quê, e acaba ficando um pouco prático, né? Ou seja, essa pessoa ela já se fixou muito na sacerdotisa, né? Tá meio agarradinha ali o lado positivo dela e ela tem que ir à frente. E aí pode começar a aparecer o lado negativo. Então, só para deixar bem claro, todas as cartas, né, traduzem um arquétipo e esse arquétipo vai mostrar o lado positivo, o lado negativo, né? E a negação, né? Então, o lado negativo é esse, gente. Assim, a pessoa fica muito, né, lá no marasmo, quando vê nada tá acontecendo na vida dela, porque ela tá muito assim, ó, a vida é bela, eu amo todos, que delícia, paz e amor, né? E não tá realizando, não tá indo à frente, não tá dando um passo, né, em seguida, que é a maturidade. A gente vai ver que o arcano 3 e o arcano 4 também são irmãozinhos, né? São pares ali entre si. É justamente o próximo passo da sacerdotisa e do mago, né? Que é eles se realizando, se tornando maduros, com a carta 3 e 4, o imperador e a imperatriz, né? Então, o próximo passo da sacerdotisa é o caminho da imperatriz, que é o realizar, é o fazer, concretizar, né? E não dá pra gente ficar a vida inteira, né, fixado num arquétipo, porque a gente acaba assim personificando esse arquétipo, se tornando ele, e acaba se tornando uma fachada, porque a gente não é só um personagem, né? A gente é um ser humano completo, com várias facetas, com várias experiências, várias fases a se agregar, né, nesse caminho de integração, no caminho do herói, do guerreiro, como quiser chamar. E se a gente se fixa num ponto só, começa a atrapalhar, né? Começa a tudo errar, tudo desanda. E aí o que acontece? Essa sacerdotisa, que é a intuição, ela começa a ficar no marasmo, ela começa a perder até o contato com a intuição dela acaba se tornando um pouco mais densa, um pouco mais negra, ela começa até a ficar muito fechada entre si, muito introspectiva e acaba perdendo totalmente o contato com a essência. Então, gente, o caminho, né, para a totalidade é realmente o equilíbrio. Ter, sim, um contato com a sacerdotisa, mas também ter contato com todas as outras coisas, né? Ter uma vida equilibrada, harmônica, saudável, nutritiva. Esse é o caminho de cura, né? Que todos os arcanos, eles trazem um pequeno segredo para a gente vivenciar, né? Um pouquinho de cada ali, como se fosse um grande cardápio, assim, para a gente vivenciar de tudo um pouco e sermos mais felizes, mais completos. Espero que vocês tenham gostado desse breve estudo. Qualquer dúvida, gente, pode mandar aí um comentário. Se inscrevam também aí no sininho, no canal, para receber sempre novidades de antemão. E venham falar comigo também, gente, no Instagram,
no Facebook, no meu site, tem tudo o meu nome para facilitar, ficar tudo, né, facinho, ele só clicar o meu nome, Letícia Spear. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão, namastê.